bate-papo de hoje vai ser com o advogado Leandro Sender, que vai trazer para a gente os assuntos pertinentes ao dia a dia condominial, mas que se tornaram polêmicos por conta da pandemia. E o nosso objetivo, ao fazer a entrevista com o Leandro, é esclarecer o que pode e o que não pode nesse período. Obrigada, Leandro, por ter aceito o nosso convite. Obrigado, Cris. Olá a todos. Agradeço o convite, agradeço a você por ter me convidado para essa entrevista. E realmente o que a gente está vivendo hoje é uma situação nunca vivida. Eu posso te dizer, até em termos históricos, a última grande pandemia mundial que vivida pelo mundo foi no início do século passado. Foi a febre espanhola, salvo engano. Então, o nosso ordenamento jurídico não está preparado para o que a gente está vivendo. Então, tudo está sendo feito de acordo com cada caso. Não é à toa que surgem tantas medidas provisórias, tantos projetos de lei e tantas inovações, tantas decisões novas no judiciário, exatamente para tentar, de alguma forma, adaptar a nossa vida ao que estamos vivendo. Entendeu? Entendi. Então, por exemplo, área comum, né? Área comum sempre existiu, ganhou fôlego, ainda mais que os condomínios novos viraram verdadeiros resorts, né? Um clube privativo, e agora a gente está encontrando problemas com a área de lazer. Por quê? Porque as áreas de lazer, neste momento, por conta do isolamento social, não podem ser utilizadas. É mais ou menos assim. Como é que é isso, assim, na prática? Como fica a figura do síndico, que também passa a ter mais poder diante do que a gente está vivendo? E uma outra coisa que eu já recebi também de questionamento se a área comum não está funcionando, eu não estou usufruindo de academia, de piscina, churrasqueira, por que eu vou pagar o condomínio integralmente? Quer dizer, a coisa é polêmica, porque, no meu ver, as despesas que mais pesam no condomínio é pessoal, manutenção, como de elevador, água, né, pagamento de conta de água, enfim. Conta pra gente, né, o que está acontecendo, o que você está vivendo aí no seu dia a dia jurídico em relação a esses temas que se tornaram polêmicos. Vamos lá, por parte, foram muitas perguntas. Primeira coisa, é sempre bom a gente lembrar que a lei interna do condomínio é a própria convenção. Mas nenhuma convenção, como eu falei, está preparada para essa pandemia. O que possivelmente no futuro isso vai mudar. É muito provável que logo ao fim dessa pandemia se criem assembleias exatamente para alterar as convenções, adaptando elas a situações pandêmicas como essa. Então, futuramente, a gente espera que que cada condomínio tenha em suas próprias convenções um regramento próprio. Porém, como hoje não tem, realmente está muito confuso. Essa questão da área comum, o síndico ele tem o dever de zelar pela saúde de todos. Dessa forma, impedir a disseminação do coronavírus dentro dos condomínios. Então, o fechamento das áreas comuns ele tem exatamente essa finalidade: impedir o acúmulo de pessoas e, consequentemente, a disseminação do vírus. Com relação, então, só para finalizar, em relação ao fechamento, eu entendo que é possível sim o síndico fechar. Esse é o entendimento que vem sendo adotado pela maioria dos juristas. O síndico pode fechar as áreas comuns exatamente para impedir o acúmulo de pessoas e disseminação do vírus, porém tem que ter um certo cuidado. Ele fechar, às vezes, não pode impedir um trânsito de pessoas quando necessário entre a área comum. Ele pode fechar a piscina, ele pode fechar os salões de festa, ele pode fechar os parquinhos, ele pode fechar tudo. Mas ele não pode impedir 100% o trânsito de pessoas quando necessário. Então tem que ter uma certa cautela. Tá? Com relação ao pagamento da cota condominial com relação a esses serviços, de novo tem que ter cautela. É importante saber se esses gastos foram efetivamente reduzidos. O síndico negociou com essas empresas? Ele está pagando, não está pagando? Teve alguma redução no custo mensal do condomínio? Se não teve nenhuma redução, não tem por que falar em redução da cota condominial pelos condôminos. Não justifica, né, uma redução, até porque o condomínio é um rateio de despesas, né? Então, tem que pagar os funcionários, tem que pagar as contas de água, as manutenções. Imagina numa pandemia o elevador
não passar por uma manutenção periódica, enfim, que acontece porque não tem dinheiro. Está errado, né? Enfim. Exatamente. Por exemplo, e dessa mesma linha, a piscina não está sendo utilizada. Mas será que não tem que fazer a manutenção na bomba? Será que não tem que fazer a limpeza das áreas internas da piscina, dos aparelhos, etc.? Então tem que ter uma certa cautela com relação a isso. Não pode o síndico simplesmente parar de pagar, como também não podem os condôminos parar de pagar a cota condominial ou pagar de forma reduzida. Entendeu? Agora, uma outra pergunta. Por exemplo, falando, o tema de condomínio realmente é muito polêmico, assim. E o delivery, ele pode ou não pode? Como é que está essa situação, assim? Ele entrega, o morador tem que buscar lá, principalmente nos condomínios grandes, para evitar o trânsito de pessoas circulando para farmácia, comida e por aí vai. Como é que está? Saiu uma pesquisa até interessante há pouco tempo, falando que dentro do condomínio, um dos locais com maior nível de disseminação do vírus são os elevadores. Então, exatamente com base nessa premissa, os síndicos, inclusive no meu condomínio, eles estão proibindo a entrada de entregadores. Então, quando o condomínio tem porteiro, a entrega pode ser feita para o porteiro, e o porteiro posteriormente entrega para o condômino, ou caso contrário, o condômino desce para efetuar o pagamento, caso não tenha sido feito o pagamento pelo aplicativo, e para receber mercadoria. Mas o síndico pode sim proibir a entrada desses entregadores. Eu entendo assim, exatamente para impedir que mais gente transite pelo condomínio quando desnecessário. Como é que fica na questão da cota condominial, se é possível negociar também igual à locação, que a gente está vendo que tem acordo e quando não consegue vai para a justiça? Então, Cris, diferentemente da locação, como você mesmo falou no primeiro bloco, a cota condominial nada mais é que um rateio de despesas. Então, o condômino não pode, em hipótese nenhuma, parar de pagar ou exigir uma redução proporcional de acordo com o seu salário, de acordo com os impactos que o coronavírus lhe causaram com relação à cota condominial. Isso porque as despesas do condomínio possivelmente se manterão inalteradas. Então, não tem como o condomínio aceitar reduzir o valor para todos os condôminos, né? Porque se reduz para um, tem que reduzir igualitariamente para todos, já que é um rateio da forma prescrita na convenção, na maioria das vezes é por fração ideal, mas pode ser estabelecido de forma diversa. Então, se mudar para um, tem que mudar para todos. Então, não segue a mesma linha da locação. A locação tem uma série de nuances que vão de acordo com o caso concreto, não sei nem se a gente vai conseguir falar hoje sobre isso, mas não segue a mesma linha. A cota condominial tem que ser paga na forma integral, exatamente como é cobrado de todos os condôminos. Tá, ok. E óbvio, né, gente, que se puder, vamos todos pagar em dia, para que tudo que a gente puder pagar em dia, porque para evitar, né, porque vamos combinar que tem muitos que estão aproveitando o momento para postergar um pagamento e até ficar sem pagar. E aí também não é justo prejudicar quem está fazendo um sacrifício para poder manter sua conta, né, seus pagamentos em dia, principalmente o condomínio, né? Exatamente. Só um fato interessante, exatamente por você ter falado sobre a questão da inadimplência, eu estava conversando com uma administradora de clientes, que a gente presta serviços, e eles estavam falando que a inadimplência, nesse período, já aumentou 60%. 60% a taxa de inadimplência com relação às cotas condominiais. Antes do coronavírus, era mais ou menos 10% o nível de inadimplência, já chegou em 16%. 16%, já teve um aumento de 60%, exatamente por conta dos impactos do coronavírus. Entendi. Então, é uma situação que a tendência é aumentar, né? Não se sabe até quando vai continuar, até mais agora com essa questão do lockdown que está sendo anunciado, um possível lockdown, então a tendência é aumentar. E a cota condominial, a gente sabe que tem cota condominial aí que representa até mais do que o aluguel, enfim, né? Realmente é um peso. Agora, voltando ao condomínio, né? Continuando ao tema condomínio, como é que ficam as mudanças e as obras no condomínio? Como é que é esse universo? As mudanças é uma questão um pouco mais simples. O síndico, eu entendo que o síndico não pode impedir uma mudança exatamente por ser o imóvel onde o morador, o condômino, irá construir a moradia.
Então, se ele precisa se mudar para poder continuar a quarentena, para continuar fazendo o isolamento, o síndico não pode impedir essa mudança. Obviamente, tem que ser resguardadas algumas cautelas e alguns cuidados. Talvez estabelecer horários, ou então durante essa mudança, caso tenha mais de um elevador, o síndico pode reservar um elevador somente para a mudança, já que vai ter o trânsito de pessoas subindo e descendo com móveis e demais utensílios. Mas o síndico não pode proibir a mudança. Inclusive, teve uma decisão recente, não me lembro de qual tribunal foi, mas foi exatamente isso, dizendo que o síndico não pode proibir que o condômino se mude para o condomínio, para a sua residência. Com relação às obras... Pois é. As obras, como é que ficam? É possível fazer a obra no condomínio, a obra dentro da minha casa, do meu apartamento? Como é que é? Bom, com relação às obras, a polêmica é muito maior. Exatamente por não ter, no nosso ordenamento jurídico, nada que estabeleça pode, não pode em épocas de pandemia, está se criando muita discussão com relação a isso. A tendência que está sendo praticada é que sejam permitidas somente obras emergenciais nesse período. Somente aquelas obras que são, por questões lógicas, necessárias para a manutenção do isolamento e da possibilidade de moradia do morador, do proprietário. No caso de obras não emergenciais, a tendência é que o síndico possa proibi-las, exatamente por não ser necessária nesse período. Se não é emergencial, às vezes é um embelezamento, é uma alteração de alguma coisa, uma troca de alguma questão no imóvel que não é necessária. Então, nesse momento, antes disso, até é bom falar que tem que ter uma questão de bom senso. Se não é necessário, por que o condômino exigir que tenha subida e descida de pedreiros, de mais prestadores de serviços num momento tão sensível? Então, não sendo uma obra emergencial, eu recomendo que o síndico não proíba, e não sendo obra emergencial, o síndico poderia proibir. Tá? Sendo emergencial, que seja feito, né? E que participe, quer dizer, nesse momento tem que haver uma interação, né, entre morador, síndico, né, administração do prédio, e o condomínio nisso, por exemplo, porque às vezes tem as manutenções que o condomínio deveria fazer nesse período. Ele pode continuar fazendo, né, chamando a empresa para fazer aquela obra ali de manutenção, sei lá, alguma coisa no brinquedo, talvez, ou no brinquedo do play, ou suspende também, enfim, não sei. Aí já não é obra, é manutenção, né? Ele segue a mesma premissa, pelo menos é o que eu recomendo. Se não for necessária, uma manutenção no brinquedo, hipoteticamente, possivelmente essa área do brinquedo vai estar fechada, não vai ser possível acesso. Então, será que essa área do brinquedo não pode ser feita a manutenção depois do isolamento? Para que vai permitir a entrada de mais pessoas estranhas no condomínio quando desnecessário? Por outro lado, se for uma manutenção necessária para evitar que cause algum tipo de problema futuro, aí sim pode ser feito. Acabei te cortando. Por exemplo, a manutenção, a caixa d'água, a limpeza da caixa d'água. É permitido, porque ele tem prazo ali, cumpre de 6 em 6 meses, enfim, é possível fazer. Sim, exatamente por ser necessário. Apesar de não ser emergencial, é uma questão necessária. A limpeza tem que ser feita. Então, se tem que ser feita, pode ser feita. O síndico pode permitir. De novo, tem que sempre pensar numa questão de bom senso. Pode fazer, é preciso fazer nesse momento? É a pergunta que tem que ser feita. É preciso fazer nesse momento ou a gente pode adiar? Se puder adiar, vamos adiar. Se não puder adiar, faz nesse momento. Então, a gente está chegando ao finalzinho, né? Rápido, espero que você possa vir mais vezes. Mas então, o que prevalece? Quer dizer, que continua prevalecendo, só que agora com mais intensidade. É o bom senso e a negociação, não é isso? Exatamente. Bom senso sempre. Tá. Leandro, eu te agradeço por ter aceito o nosso convite. A gente está chegando ao final. Muito obrigada. Que você possa voltar mais vezes. E espero que vocês tenham gostado e nos acompanhem sempre por aqui. Muito obrigado, Cris. De novo, reitero todos os meus agradecimentos pelo convite que você me fez. Espero voltar outras vezes para falar sobre outros assuntos. Tá? Muito obrigado mesmo. Obrigada. Tchau, tchau.